Boa noite, bem-vindo à página 2. É meu convidado hoje Garcia Pereira, membro do Comitê Central do PCTP-MRPP, primeiro candidato por Lisboa. Boa noite, Garcia Pereira, bem-vindo. Porquê é que devemos sair do euro e voltar a recuperar a soberania com o escudo? Bom, boa noite. Porque o euro é um garrote que não apenas impede o crescimento económico do país, como lhe tirou qualquer soberania, qualquer autonomia, qualquer capacidade de decisão em matéria monetária, em matéria orçamental, em matéria económica, fiscal, financeira. E, de facto, trata-se do modo da Europa alemã impor que um país pequeno como o nosso regrida a níveis que nós nunca tínhamos tido desde os tempos dos piores tempos da governação salazarista. O euro representou a imposição de uma moeda demasiado forte para um país com uma economia fraca e incipiente como a nossa, mas muito pior do que isso, inviabilizou qualquer capacidade de decisão autónoma do país. E, portanto, nós passamos a ter uma moeda que torna difícil exportar os nossos produtos e vendê-los lá fora, porque saem demasiado caros, e tornou mais fácil importar do que produzir cá dentro. Isto depois de um processo de integração da União Europeia, em que a lógica foi vender os principais dos nossos recursos aos países mais ricos da Europa e, portanto, seguir uma lógica de que os senhores agora não se preocupem com a agricultura, porque isso é com a França, e os dinheiros que vieram da União Europeia serviram foi para financiar o abandono dos campos, o arranque das árvores, a destruição das vinhas. Abandonar os campos. E os senhores não se preocupem com a pesca, porque isso agora a pesca é com a Espanha. Os dinheiros que vieram, em vez de terem servido para reapetrechar e modernizar a nossa frota pesqueira, serviram foi para financiar o abate da nossa frota pesqueira e a destruição da nossa marinha de comércio. Os senhores não se preocupem com a indústria, porque isso agora é com os países do norte da Europa, em particular a Alemanha. Os dinheiros que vieram serviram foi para financiar o abandono da siderurgia, da aciaria, da metalurgia metalomecânica e transformar o nosso país. E agora o que é que fazemos? Não, e agora o que a gente tem é que recuperar a nossa capacidade de produção. O nosso país tem vantagens de partida e tem capacidade e conhecimento acumulado suficientes para sermos um país progressivo e um país desenvolvido que foi transformado numa verdadeira colónia da Europa alemã, que é aquilo que é hoje. Mas como é que fazemos isso dentro desta Europa? Como é que nós fazemos isso? É muito simples, é tomando a decisão. A decisão de abandonar o euro? A decisão de sair do euro, acompanhada de, nesse mesmo dia, pôr em circulação uma moeda soberana nacional, o novo escudo, num primeiro momento com uma paridade de 1 euro, um escudo, num momento seguinte com uma desvalorização que calculamos que deverá ser de cerca de 30% do escudo relativamente ao euro. E, obviamente, que uma medida destas tem de ser acompanhada simultaneamente do controle e da nacionalização da banca para impor não apenas a circularização dessa nova moeda, como para impedir aquilo que, por exemplo, se passou na Grécia, que foi a imediata fuga e evasão dos capitais assim que uma medida dessas foi sequer aventada. E nós passaremos um período de dificuldade, indiscutivelmente, mas essa dificuldade, primeiro vai ser uma dificuldade de 3, 4 anos. E aceitando permanecer no euro e pagar uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, serão gerações e gerações e gerações a serem sacrificadas. E o que é que fazemos com essa dívida? E por outro lado, o preço, essas primeiras dificuldades são o preço da recuperação da nossa liberdade e da nossa independência. E a dívida? A dívida é uma dívida que o povo português deve repudiar, visto que... Não pagar? Não pagar, com toda a clareza, porque essa dívida não foi contraída pelo povo português. Essa dívida, em primeiro lugar, resulta do processo de endividamento do país, que resultou exatamente desta lógica que transformou o nosso país, que não produz nada e importa tudo. E importa tudo, sobretudo, é preciso dizer, da Alemanha, da Espanha e da Alemanha. Mas, sobretudo, resultou da transformação em pública de uma dívida que era dos bancos. Aquilo que o memorando de entendimento com a Troika consubstanciou foi transformar uma dívida da banca, resultante das trafolhices económico-financeiras, como aquelas que foram cometidas pela quadrilha de bandidos da família Espírito Santo e outros afins, numa dívida pública e colocar sempre os mesmos, ou seja, aqueles que vivem do trabalho, aqueles que trabalham ou trabalharam uma vida inteira, a ter que pagar essa dívida, que é uma dívida impagável, é preciso dizer, porque nós estamos a ver que esse é um dos temas tabus. O primeiro é a saída do euro. O segundo é exatamente a questão da dívida. São 225 mil milhões de euros que vencem juros que este ano são de 7,5 mil milhões de euros e que vão crescendo sempre até chegarem em 2020
a qualquer coisa como 17 mil milhões de euros por ano. Isto é uma dívida absolutamente impagável. Mas, além de impagável, é uma dívida que o povo português não deve aceitar pagar. Ela foi contraída pelos governos e pelos bancos e eles que as paguem. Qualquer elemento do povo, daquele que nos está a ouvir neste momento, sabe perfeitamente que não ficou a dever nada a ninguém. E quando tem alguma dificuldade, porque, por exemplo, foi despedido e não pode pagar a prestação da casa ou do banco, o que acontece é que o credor vai-lhe lá buscar o carro ou determina o seu despejo da sua casa de habitação. Portanto, essa dívida não deve ser paga pelo povo português. E estes dois temas, juntamente com o Tratado Orçamental e já agora o Estado da Justiça em Portugal, deveriam estar a ser os temas essenciais a discutir nesta campanha eleitoral e que nós estamos a assistir a uma lógica semelhante àquela que se verificava com as farsas eleitorais de antes do 25 de Abril, onde havia a censura, onde havia a ditadura, onde havia a PIDE, não se podia falar, depois havia uns curtos períodos de umas farsas eleitorais, onde se podia dizer umas coisas, exceto de um tema que era tabu, que era a guerra colonial. Foi exatamente esse tema tabu que derrubou o regime fascista. Agora nós vivemos acha que estes dois temas tabu vão derrubar o quê? Os partidos traidores, aqueles que, em primeiro lugar, aqueles que têm estado à frente a vender o país a retalho. Nós temos sido governados por traidores à pátria e é assim que eles devem ser qualificados. Indivíduos que têm estado a vender o nosso país a retalho e que têm estado a destruí-lo completamente. Nós somos hoje um país, convém recordar, que tem 2,5 milhões de pobres, em que 1/3 das crianças passa fome. Temos 1.400.000 desempregados, mais do dobro daquilo que as mentirosas e manipuladas estatísticas oficiais dizem. Um país do qual, todos os anos, 130 mil dos nossos concidadãos são obrigados a sair, na sua maioria jovens, altamente qualificados, por não encontrar no seu próprio país um meio de subsistência. E acha que isso é uma estratégia deste governo, nomeadamente? É uma estratégia da Alemanha. E nós temos um governo que é um governo de lacaios da Europa alemã e tem estado a fazer aquilo e a permitir que a senhora Merkel faça, através do euro e através da União Europeia, aquilo que Adolf Hitler não foi capaz de fazer com as divisões Panzer. O que está aqui em causa é, de facto, a criação do velho sonho da grande Europa alemã e da criação do espaço vital necessário a uma potência imperialista como é hoje a Alemanha. Mas, nesse cenário, deveríamos permanecer na União Europeia? Não deveríamos, para além de sair do euro, sair também da Europa? É outra questão também que é um tema tabu. Ninguém fala que, neste momento, o que este governo tem estado a fazer e se prepara para consumar, além de muitos outros crimes, como a venda da TAP, como a destruição dos taleiros navais de Viana do Castelo, como a venda ao desbarato de empresas absolutamente vitais e estratégicas para o nosso país, aquilo que este governo se prepara para fazer neste momento é entregar o nosso mar, que é um dos nossos principais recursos, à senhora Merkel, através da aceitação da criação de um conceito de mar europeu ou de mar azul, que faz com que deixe de haver mares nacionais e passe a haver um único mar europeu gerido a partir de Bruxelas e, sobretudo, de Berlim. Mas isso é um contrassenso com esta ideia que foi defendida pelo Governo e com o empenho do próprio Presidente da República de criar uma maior plataforma continental para termos um outro mar. Isso mostra o descaramento a que as coisas chegaram. Quer dizer, os principais responsáveis, a começar por Cavaco Silva, que foi, quando foi Primeiro-Ministro, foi o primeiro e principal responsável pela destruição da nossa capacidade produtiva e em particular uma política do mar, foi inclusive às selvagens para defender essa plataforma. Mas deixe-me só dizer, e em particular acabando com as nossas pescas, com as nossas indústrias de conserva, com o pouco que restava da Marinha de Comércio, apareçam agora a dizer ter descoberto que o mar é um ativo estratégico importante do país. Nós não podemos gerir o mar se ele não estiver nas mãos portuguesas. E, portanto, se aceitamos um conceito como este, e aceitamos outras coisas também que estão neste momento a ser negociadas nas costas do povo português. Por um lado, os espanhóis, desde o momento em que descobriram vestígios de gás natural e de petróleo no canhão submarino que vai do continente africano até às Canárias, estão já a procurar impor o corte de uma fatia do nosso mar, correspondente, digamos, ao Atlântico Sul e rapando uma parte significativa do mar da região autónoma da Madeira. É a tal questão das ilhas selvagens, a nossa ponta mais ao sul. E não só, preciso dizer que esse golpe já foi preparado através da aprovação em abril de 2014 de um diploma legal que retirou ao Governo da região autónoma da Madeira e que entregou ao Governo da República a gestão do mar que faz parte do território da região autónoma da Madeira. Agora
Basta que a senhora Cristas e o governo de traição nacional Coelho Portas se entendam com a senhora Merkel para vender o resto. E, por outro lado, ao nível do Tratado Interatlântico, os Estados Unidos estão a procurar fazer a mesma coisa relativamente à ponta ocidental do nosso mar, agora confiscando uma parte do território da região autónoma dos Açores. E tudo isto se passa nas costas do povo português. Ora bem, o mar português e a plataforma continental são 4 milhões de quilómetros quadrados. São uma área superior à da área do território terrestre de toda a União Europeia. E aquilo que nós está a acontecer exprime-se nisto. Os portugueses são o segundo maior consumidor per capita de peixe do mundo e, todavia, nós importamos qualquer coisa como entre 70% a 80% do peixe que consumimos e a esmagadora maioria dessa importação é feita de Espanha, isto é, de peixe que é pescado nas nossas águas pelas frotas estrangeiras, em particular pelas espanholas. Um governo que entrega desta forma os recursos estratégicos de um país é um governo de Miguel Vasconcelos, deve ser atirado pela janela, como foi o outro em 1640. E os portugueses, que possibilidades é que têm para escolher um outro governo nestas eleições? Qual é o cenário que gostaria de ter com o envolvimento do MRPP? Não, o MRPP não põe a questão do seu envolvimento ou não. O que defende é um caminho de unidade, um governo de unidade democrática. Tem que ser poder. Sim, mas não injeta isso, pelo contrário. Mas essa não é a questão essencial. O que é essencial neste momento é que todas as forças democráticas e patrióticas portuguesas que amam suficientemente o seu país para não admitirem este processo de destruição do nosso país, se unam para impor uma política que passa pelo repúdio da dívida, pela saída do euro e pela aplicação de um plano de desenvolvimento da economia nacional que pode e deve ser levado a cabo para combater, designadamente, uma das nossas maiores chagas sociais, que é o desemprego. E isso só pode ser feito quando nós tivermos recuperado a nossa independência e a nossa autonomia nacional. Não corremos o risco de nos acontecer o que aconteceu à Grécia, que depois de ter votado essa opção acabou por não a conseguir aplicar. Não, porque o que aconteceu na Grécia foi a traição do povo grego e a demonstração de que a política que tem de ser seguida não pode ser a política dos partidos que atraiçoaram o respectivo eleitorado, a classe média que foi, digamos, chicoteada por estas políticas de austeridade e a alimentação de pontos de vista completamente errados, como foi feito pelo Syriza, por exemplo, o espalhar da ilusão de que um país pode manter a sua liberdade e a sua independência e pode não aplicar políticas de austeridade que representam sempre a mesma coisa, cortes nos salários e nas pensões, impostos em cima de quem trabalha e a destruição dos serviços públicos de saúde e a escola pública, alimentar a ilusão de que isso possa ser feito mantendo-se no euro. A demonstração de que isso é impossível porque a Europa alemã não o permite e imediatamente toma medidas para impor uma humilhação ao povo grego pior do que aquela que o povo alemão sofreu no fim da Primeira Guerra Mundial, demonstra claramente que essas posições hesitantes e oportunistas e não consequentes levam à derrota. E, portanto, a lição a retirar da Grécia é que se deve sair do euro, mas que essa saída deve ser feita, por exemplo, com a imediata instituição de uma moeda soberana nacional, com a nacionalização dos bancos, com a tomada dos próprios bancos para, por um lado, garantir a circularização dessa nova medida e, por outro lado, evitar a evasão de capitais, que, naturalmente, a União Europeia passará a conspirar imediatamente para tentar provocar. Acha que é possível encontrar uma frente alargada já nestas eleições para fazer isso? Não só é possível, como é perfeitamente necessário. Obviamente que essa frente alargada não é com os traidores à pátria que têm estado no governo. Eles estão fora, como é evidente. Também não é com o seu Costa. PSD e CDS também não é com o seu Costa, deixe-me só dizer. Ou com o PS também. Não é com o PS do seu Costa, porque, como se tem visto, o seu Costa é o Hollande português. O seu Costa tem exatamente as mesmas posições quanto às questões de fundo. O seu Costa acha que a dívida deve ser paga, não diz como é que ela vai ser paga e por quem vai ser paga, mas acha que a dívida deve ser paga, acha que se deve permanecer no euro e tem sobre essas questões essenciais exatamente as mesmas posições de fundo do PSD e do CDS. E, portanto, esta política de unidade democrática e patriótica vai seguramente impor-se, porque é a única forma de salvar o país de um desastre completo que afetará não apenas esta geração,
como a próxima e a próxima e a próxima, e essa política vai se impor, não com o Sr. Costa, contra o Sr. Costa, mas seguramente com o apoio de uma parte muito significativa das bases do Partido Socialista. Garcia Pereira, foi um prazer tê-lo aqui na página 2, olhar para as propostas do PCTP, MRPP. Voltamos amanhã com outras ideias, outras propostas, aqui à RTP2 e também à RTP Informação. Boa noite, até amanhã.